Seja bem-vindo, corajoso espectador. Hoje, você está prestes a mergulhar em relatos que vão desafiar sua lógica e testar sua coragem. Histórias arrepiantes, baseadas em acontecimentos reais, que podem mudar a forma como você vê o mundo ao seu redor. Então, apague as luzes, coloque fones de ouvido e prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é para os fracos de coração. Agora que já foi avisado, está pronto? O delegado Henrique sempre achou que já tinha visto de tudo em sua carreira. Assassinatos brutais, seitas bizarras e crimes que desafiavam a lógica. Mas nada o preparou para aquela noite. A polícia havia recebido uma denúncia anônima sobre uma casa abandonada na zona rural, onde gritos e cânticos macabros eram ouvidos todas as madrugadas. Os moradores próximos afirmavam que viam sombras se movendo lá dentro, mas ninguém tinha coragem de se aproximar. O local já tinha fama entre os antigos moradores da região. Diziam que décadas atrás ali funcionava um centro de rituais obscuros, mas que algo deu errado, e os envolvidos simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Com o tempo, a casa foi sendo engolida pela mata, mas o medo das pessoas permaneceu. Alguns juravam que quem entrasse lá sozinho nunca mais seria visto. Ao chegar no endereço, Henrique sentiu um arrepio inesperado. O vento uivava entre as árvores retorcidas e a casa parecia mais uma sombra deformada no meio da escuridão. Assim que os policiais desceram das viaturas, o cheiro de sangue e algo podre tomou o ar, deixando a equipe tensa. Ele sabia que algo sinistro os esperava lá dentro, mas não imaginava que aquela investigação mudaria sua vida para sempre. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o portão enferrujado entreaberto, rangendo com o vento gelado da noite. O som agourento ecoava na escuridão, como se anunciasse que não deveriam estar ali. Os policiais trocaram olhares rápidos, mas seguiram em frente, armas em punho. A casa estava mergulhada no silêncio, um silêncio opressor que parecia sufocar o ambiente. Dentro da casa, símbolos estranhos estavam rabiscados nas paredes, traçados com algo que parecia sangue seco. Algumas inscrições eram familiares, mas outras fugiam de qualquer compreensão. No chão, velas derretidas formavam círculos e pentagramas, dando a impressão de que haviam sido usadas recentemente. O cheiro de parafina misturado ao odor de algo podre tornava o ar pesado, difícil de respirar. Mas o pior foi a sala principal. No centro, uma mesa de madeira velha exibia manchas escuras e pegajosas, que pareciam nunca ter sido limpas. Ao redor, bonecos de pano estavam dispostos de maneira ritualística, todos com os olhos arrancados, deixando buracos vazios que pareciam observar os invasores. Em meio a eles, pedaços de animais sacrificados se misturavam ao chão em um cenário de puro horror. O cheiro de carne em decomposição era sufocante, quase impossível de suportar. Henrique tentou manter o foco, mas um calafrio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Tudo parecia recente demais. Alguém ainda usava aquele lugar para rituais. E talvez ainda estivesse por perto, observando-os no escuro. De repente, um dos policiais gritou. Ele apontava para um canto escuro da sala, onde uma figura encapuzada estava de costas para eles, imóvel. O capuz negro escondia qualquer traço de identidade, e a escuridão ao redor parecia envolvê-la como um manto vivo. O ambiente ficou ainda mais gelado, como se uma presença invisível sugasse todo o calor dali. Mãos na cabeça, Zrenia, ordenou Henrique, a voz firme, mas com um leve tremor. Nenhuma reação. O silêncio era opressor, e o tempo parecia se arrastar em câmera lenta. O coração de todos batia acelerado, enquanto o suor frio escorria pela nuca. O delegado fez um sinal para que um dos agentes se aproximasse, a arma apontada diretamente para a figura. Com passos cautelosos, o policial estendeu a mão e tocou o ombro daquilo. No mesmo instante, o corpo desabou no chão, como se estivesse vazio. O capuz caiu para trás, revelando nada. Não havia ninguém ali dentro. Apenas um manto negro encharcado de sangue quente, recém-derramado, como se a coisa tivesse se dissolvido no ar. O frio na sala se intensificou. Henrique sentiu sua respiração ficar densa, pesada, como se estivesse mergulhando em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Então,
um som cortou o silêncio. Um murmúrio baixo, gutural, que não vinha de um único lugar, mas de todos os cantos da casa. Sussurros sem palavras, distorcidos, como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo. O medo se transformou em puro pânico. "Saia daqui, agora!" Xingou um dos policiais, já correndo para a porta. O restante da equipe seguiu atrás, empurrando-se para escapar daquele lugar amaldiçoado. Mas antes de cruzarem a saída, um último horror os aguardava. Todas as velas, que antes estavam apagadas e derretidas no chão, se acenderam ao mesmo tempo. Uma luz avermelhada tomou conta da sala, tremulando de maneira anormal. As sombras nas paredes se moveram como se tivessem vida própria, esticando-se em formas que não pertenciam a este mundo. Henrique deu um último olhar para trás e, por um breve segundo, viu algo se formar no escuro. Olhos, muitos olhos, e um sorriso largo, impossível, observando-os enquanto fugiam para nunca mais voltar. No dia seguinte, a perícia voltou ao local. A casa estava completamente vazia. Nem rastro de sangue, nem velas, nem símbolos. Apenas as paredes queimadas, como se alguém quisesse apagar qualquer evidência do que aconteceu ali. O cheiro de fuligem ainda impregnava o ar, mas não havia sinais de fogo recente. Nenhum dos vizinhos relatou ter visto fumaça ou chamas durante a madrugada. Era como se a casa tivesse se consumido sozinha, em silêncio, sem testemunhas. Os peritos procuraram vestígios do manto ensanguentado, mas não encontraram nada. Nem uma gota de sangue no chão, nem qualquer indício de que algo vivo ou morto estivesse ali na noite anterior. Os policiais que participaram da operação começaram a questionar o que realmente haviam visto. Teria sido uma ilusão coletiva, um truque elaborado, ou algo muito pior, algo que a mente humana simplesmente não consegue compreender? Henrique observava os destroços com a mandíbula tensa. Ele sabia o que tinha visto. O cheiro do sangue ainda estava em sua memória, assim como os olhos e o sorriso que espreitavam do escuro. Mas agora, sem provas, o caso se tornaria apenas mais uma história mal contada. Um daqueles relatos que ninguém acreditaria. Um dos peritos o chamou. "Delegado, tem algo estranho aqui." Ele apontava para uma marca no chão, parcialmente coberta por cinzas. Henrique se aproximou e arregalou os olhos. Era um círculo perfeito, idêntico ao que haviam visto na noite anterior, só que agora gravado diretamente no cimento, como se o próprio solo tivesse sido marcado por algo além da compreensão humana. Naquele momento, Henrique sentiu um arrepio gelado subir por sua espinha. A história não tinha terminado. Talvez, na verdade, estivesse apenas começando. O sargento Eduardo nunca acreditou no sobrenatural. Para ele, tudo tinha uma explicação lógica, e o medo era apenas fruto da imaginação humana. Mas isso mudou na noite em que recebeu um chamado para averiguar uma denúncia de desaparecimento em uma casa afastada da cidade. O local ficava em uma estrada de terra mal iluminada, cercada por árvores retorcidas que pareciam esconder segredos antigos. As poucas casas próximas estavam abandonadas, como se ninguém quisesse viver perto dali. A propriedade em questão pertencia a uma mulher misteriosa, conhecida por realizar rituais satânicos e prometer riqueza em troca de pactos obscuros. Seu nome era Helena Duarte, mas na região ela era chamada de a sacerdotisa do abismo. Alguns moradores diziam que ela recebia visitantes durante a madrugada e que muitos deles nunca mais eram vistos. Outros afirmavam ter ouvido gritos abafados vindos do porão da casa, seguidos de risadas perturbadoras que ecoavam pela floresta. Eduardo, cético como sempre, acreditava que a mulher não passava de uma charlatã, alguém que explorava o medo e a ignorância das pessoas. Porém, ao chegar à casa naquela noite, sentiu algo estranho no ar. O vento estava parado e o silêncio era tão absoluto que nem os grilos ousavam cantar. A lua, antes visível no céu, parecia encoberta por nuvens pesadas, tornando o ambiente ainda mais sombrio. Ao descer da viatura, Eduardo percebeu marcas no chão de terra, como se alguém tivesse sido arrastado até a entrada da casa. A porta estava entreaberta, balançando levemente, mas sem nenhum som. Seus instintos de policial diziam que algo estava muito errado ali. O chamado era para investigar um desaparecimento.
Mas ao olhar para aquele lugar, Eduardo teve a sensação de que estava prestes a descobrir algo muito pior. A casa parecia abandonada por fora, com janelas quebradas e a madeira da fachada apodrecida pelo tempo. O portão rangia com o vento frio e a porta principal estava apenas encostada, como se alguém tivesse saído às pressas ou quisesse atrair curiosos para dentro. Mas ao cruzarem a entrada, os policiais foram tomados por uma sensação inquietante. O ar era denso, pesado, como se a própria casa estivesse observando-os. Os móveis estavam cobertos por poeira, mas algumas marcas nas cadeiras indicavam que haviam sido usadas recentemente. As paredes estavam cobertas de símbolos esculpidos com precisão perturbadora, como se alguém os tivesse gravado com devoção obsessiva. No canto da sala, um espelho antigo refletia a imagem dos policiais, mas um deles jura que viu algo se mover atrás de si, mesmo que nada estivesse ali quando se virou. Sobre a lareira, havia retratos de pessoas desconhecidas, todas presas em molduras negras. O detalhe mais assustador era que seus olhos estavam riscados com algo semelhante a cinzas ou carvão. As expressões nos rostos pareciam distorcidas, como se estivessem gritando em silêncio. O cheiro de enxofre era tão forte que alguns agentes precisaram cobrir o nariz. No centro da sala, um livro repousava sobre uma mesa de madeira envelhecida. Sua capa de couro parecia gasta pelo tempo, e as páginas amareladas estavam preenchidas com uma escrita incompreensível. O mais estranho era que ele estava aberto em uma página específica, e ao lado, uma vela ainda pingava cera quente, indicando que alguém estivera ali recentemente. Mas o pior estava no porão. Uma porta pesada de ferro separava os policiais de algo desconhecido. Quando a abriram, um rangido ecoou pela casa e um frio cortante subiu do fundo da escuridão. O cheiro pútrido se intensificou e, conforme desciam os degraus de pedra, a sensação de serem observados aumentava. Eles ainda não sabiam, mas estavam prestes a descobrir algo que jamais esqueceriam. Quando abriram a porta e desceram as escadas, um cheiro pútrido invadiu suas narinas, tão forte que um dos policiais quase vomitou. O porão era frio, úmido, e a luz fraca das lanternas tremulava nas paredes de pedra, revelando símbolos estranhos, esculpidos com precisão perturbadora. No centro do chão, um enorme símbolo desenhado com um material pegajoso e avermelhado brilhava sob a luz. Eduardo não precisava ser um perito para saber que era sangue, mas o pior veio quando a luz revelou algo ainda mais terrível. No meio do círculo havia um corpo, ou o que restava dele. A carne estava retorcida de um jeito que desafiava a lógica, os olhos arregalados e a boca congelada em um grito silencioso. O peito estava aberto, como se algo tivesse sido arrancado dali. O uniforme de segurança indicava que podia ser o homem desaparecido, mas não havia tempo para confirmar. Ao redor da cena, 6 figuras de pé, todas vestindo mantos negros, os encaravam em absoluto silêncio. Seus rostos estavam escondidos sob capuzes profundos, e a forma como ficaram imóveis fez um calafrio percorrer a espinha dos policiais. Era como se não fossem humanos, mas estátuas que aguardavam um comando. O único som audível era a respiração pesada da equipe e o gotejar insistente de algo pingando do teto. Eduardo gritou para que se rendessem, apontando a arma diretamente para um deles. Nenhum dos encapuzados se mexeu. O silêncio era tão absoluto que o sargento começou a duvidar se aquelas figuras estavam vivas. Será que eram apenas manequins, parte de algum ritual doentio? Mas então, um deles inclinou levemente a cabeça e Eduardo sentiu um arrepio gélido. Algo estava muito errado. Ele deu um passo à frente, tentando conter o medo que lhe apertava o peito. De joelhos, agora! Sua voz ecoou pelo porão, mas ainda assim, ninguém se moveu. Foi então que as velas em torno do círculo se apagaram de uma só vez, mergulhando tudo em uma escuridão avassaladora. O ar ficou pesado, sufocante, e um sussurro baixo começou a encher a sala, vindo de todas as direções. Não era uma voz, mas várias, e elas estavam rindo. O rádio da equipe começou a chiar com estática, um som distorcido que parecia misturar palavras incompreensíveis. Os policiais sentiram um frio intenso subir pelas pernas, como se algo rastejasse pelo chão.
Foi quando uma das lanternas piscou e revelou por uma fração de segundo algo que ninguém jamais poderia esquecer. Os encapuzados ainda estavam ali, mas agora estavam mais próximos, e ninguém os tinha visto se mover. O breu tomou conta do porão. Um vento gelado surgiu do nada, e Eduardo sentiu algo tocar seu ombro. Ele se virou e disparou sua lanterna, mas não havia ninguém. As figuras de manto haviam sumido. O corpo ainda estava lá, mas agora seus olhos estavam abertos, olhando fixamente para o teto, como se tivesse despertado. Sem pensar duas vezes, Eduardo e sua equipe correram escada acima e deixaram o local. Mas ao chegarem à porta do porão, algo inexplicável aconteceu. A madeira antiga, que antes estava entreaberta, bateu com uma força descomunal, trancando-os lá dentro. O barulho foi tão alto que ecoou pelos corredores, misturado com uma risada fraca e arrastada que parecia vir de dentro das paredes. O rádio do sargento chiou novamente, mas dessa vez não havia estática. Uma voz rouca e distorcida sussurrou um nome. O nome de Eduardo. Seu sangue gelou. Nenhum dos outros policiais percebeu, pois estavam ocupados tentando forçar a porta. Mas Eduardo sentiu algo pior. Uma respiração próxima ao seu ouvido, quente e úmida, como se algo estivesse debruçado sobre seu ombro. As velas apagadas no porão voltaram a acender, uma por uma, revelando sombras que não pertenciam a nenhum deles. Eram muitas. Elas se moviam de forma disforme, contorcendo-se como se tentassem escapar da luz bruxuleante. O corpo no centro do círculo soltou um estalo seco, como se seus ossos estivessem se realinhando. Eduardo tentou afastar o olhar, mas sentiu que algo o puxava, como se aquela coisa estivesse prestes a se erguer. De repente, a porta se abriu sozinha, rangendo lentamente. A equipe não pensou duas vezes e correu para fora, sentindo o peso daquela escuridão ficar para trás. Quando Eduardo cruzou a soleira, jurou ouvir um sussurro vindo do porão. Nos vemos em breve. Na delegacia, ao revisar as gravações das câmeras corporais, notaram algo impossível. As figuras de manto nunca se mexeram. Nunca sequer estavam lá. Mas Eduardo e seus colegas juravam que as viram. Cada detalhe da gravação mostrava uma sala vazia, com apenas o corpo no centro do círculo e as velas apagadas. As sombras que os policiais haviam visto não estavam em nenhum dos quadros. E, mais perturbador ainda, a risada que Eduardo ouviu não foi registrada por nenhum dispositivo. Enquanto assistiam em silêncio, um arrepio percorreu a espinha de todos. A sensação de que estavam sendo observados tomou conta do ambiente, e o ar, antes tenso, ficou ainda mais denso, quase insuportável. Eduardo, sentindo um nó na garganta, olhou para os outros policiais, esperando ver uma explicação racional. Mas ninguém parecia ter palavras. O que quer que eles tivessem presenciado naquele porão não estava lá para ser filmado. Mas o mais inquietante aconteceu quando eles pausaram a gravação em um ponto específico. Em uma das imagens, na borda do quadro, um reflexo rápido apareceu na janela. Era uma figura encapuzada, com olhos vazios que pareciam seguir os movimentos de Eduardo. Ele, mais do que ninguém, sabia que não era apenas uma falha na câmera. Algo estava tentando se comunicar, algo que estava além de qualquer compreensão humana. Desde aquele dia, ele nunca mais duvidou do que não podia explicar. As noites de sono se tornaram pesadelos, e sempre que olhava para o espelho, o reflexo parecia brincar com ele, distorcendo sua própria imagem. A sensação de ser vigiado nunca o deixou. E a pior parte, ele sabia que não era só ele. Algo mais, algo muito mais antigo e maligno, estava aguardando o momento certo para finalmente encontrá-lo. Chegamos ao último relato, e tenho que admitir, você é bem corajoso, então vamos pro último. O tenente Marcos já estava acostumado a atender chamados estranhos, mas a ligação que recebeu naquela noite era diferente. A voz de uma mulher, trêmula e desesperada, dizia que sua filha estava possuída por algo e que estranhos iam até sua casa todas as madrugadas para realizar rituais em seu quintal. Ela estava visivelmente assustada e a cada palavra que dizia, sua voz parecia se apagar, como se algo estivesse a controlando. A mulher relatou que nas últimas semanas, coisas inexplicáveis começaram a acontecer em sua casa.
O cachorro de estimação tinha desaparecido. A luz do quarto da filha piscava constantemente, e os objetos da casa apareciam quebrados sem explicação. Mas o mais assustador era o comportamento de sua filha. Ela falava em línguas desconhecidas, seus olhos se reviravam de forma inumana, e sua voz parecia a de algo ou alguém muito mais velho e maligno. Marcos, sentindo uma tensão crescente, pediu que a mulher se acalmasse e que o endereço fosse enviado imediatamente. Ele sabia que, por mais estranho que fosse, poderia ser apenas um caso de psicose ou algum tipo de engano. No entanto, algo na maneira como ela falava, o medo em sua voz, o fez acreditar que havia algo de muito errado acontecendo. Ao chegar à casa da mulher, o ambiente estava abafado e pesado, como se o ar tivesse sido consumido por algo invisível. A casa era simples, mas o quintal estava cercado por árvores escuras e espessas que pareciam engolir a luz da lua. Não havia nenhum sinal de vida, mas a tensão no ar era palpável. Marcos e sua equipe estavam preparados para o que fosse necessário, mas mal sabiam o que os aguardava. Ao se aproximarem da porta da casa, um grito estridente ecoou pela vizinhança, vindo de dentro. Ainda no local, Marcos percebeu que a casa estava cercada por estátuas pequenas, feitas de barro, com feições deformadas. A mulher os levou até o quarto da filha. A garota, de apenas 12 anos, estava sentada na cama, encarando a parede. Sua respiração era pesada e um cheiro podre pairava no ar. Quando Marcos tentou falar com ela, a menina lentamente virou a cabeça e sorriu. Um sorriso que era grande demais para um rosto tão pequeno. Os olhos da garota estavam completamente negros, sem a menor sombra de branco visível. Quando a boca dela se abriu, um som gutural e inumano saiu, como se algo estivesse falando por ela. O sorriso, agora distorcido e horrível, cresceu ainda mais, se tornando uma linha fina e cheia de dentes afiados, que pareciam ir de orelha a orelha. O ar ficou espesso, quente, e a temperatura na sala começou a subir drasticamente. Marcos tentou se aproximar, mas uma força invisível o impediu. Ele sentiu o peso de algo maligno se aproximando, como uma pressão que apertava seu peito. A garota, agora com a cabeça completamente virada para trás, começou a balançar seu corpo de forma errática, e o som de ossos quebrando ecoou pela sala. A mãe da menina estava em um canto, chorando em silêncio, como se estivesse completamente alheia ao que estava acontecendo diante dela. Marcos percebeu que, quanto mais ele olhava, mais a figura da garota parecia se distorcer, como se sua forma humana estivesse lentamente se desintegrando, dando lugar a algo ainda mais grotesco. O medo o paralisava, mas a necessidade de ajudar a garota e sua mãe o impulsionou a agir, ainda que soubesse que a situação estava além de qualquer explicação racional. O policial se afastou, sentindo um arrepio, mas o que aconteceu a seguir fez seu sangue gelar. As luzes da casa piscaram e um barulho seco veio do quintal. Os outros policiais foram verificar e encontraram um grupo de pessoas ao redor de um buraco recém-cavado no chão. Eles murmuravam palavras incompreensíveis. Quando a equipe apontou suas armas, um dos homens simplesmente caiu para trás, contorcendo-se como se estivesse sendo puxado para dentro da terra. Os outros fugiram na escuridão. O policial mais próximo, João, tentou correr até o homem, mas antes que pudesse alcançá-lo, o que estava acontecendo se tornou ainda mais surreal. O corpo do homem que antes estava sendo puxado para o buraco, agora estava se desfazendo diante dos olhos da equipe. Sua carne começou a se decompor rapidamente, como se uma força invisível estivesse sugando toda a sua vitalidade. Seu rosto se retorcia em uma expressão de agonia extrema, mas não havia mais nada ali para socorrê-lo. Ele desapareceu, sendo engolido pelo próprio túmulo, como se a terra o estivesse consumindo por completo. O medo tomou conta dos policiais, que ficaram paralisados diante da cena macabra. Quando olharam ao redor, perceberam que o grupo de pessoas não estava mais ali. O buraco, que antes era profundo, agora parecia estar mais fundo do que antes. O cheiro de enxofre e podre preenchia o ar, tornando cada respiração mais difícil. Os policiais sentiram um peso no peito, como se uma presença invisível estivesse os observando, esperando para atacar. A tensão era insuportável, e o som do vento uivando tornava a situação ainda mais aterrorizante.
De repente, as luzes da casa se apagaram completamente, mergulhando todos em total escuridão. O silêncio absoluto foi interrompido apenas por um som de passos pesados e arrastados, vindos de dentro da casa. Cada um dos policiais puxou sua lanterna e apontou para o local de onde o som se originava, mas não havia nada ali. Apenas o vazio, como se o próprio ar estivesse suspenso, aguardando a próxima movimentação. Os passos ficaram mais próximos, mas ninguém viu quem os estava fazendo. O medo e a confusão tomaram conta da equipe, e a sensação de estar sendo vigiado era palpável. A última coisa que se ouviu foi um grito agudo, vindo de dentro da casa. Era o som de alguém, ou algo, em extrema dor. Todos os policiais correram para o interior da casa, mas quando entraram, se depararam com o vazio. Nenhuma alma, nenhum vestígio, nada que pudesse explicar o que acontecia. Apenas as sombras que pareciam se mover sozinhas nas paredes e um eco de algo que ainda estava ali, aguardando. O mais assustador aconteceu no dia seguinte. A mulher e sua filha desapareceram sem deixar vestígios. A casa ficou abandonada e quem tentava entrar dizia ouvir sussurros e risadas infantis. Mas quando investigavam, não encontravam ninguém. Alguns moradores juravam que viam sombras se movendo pelas janelas, como se alguém estivesse ainda ali, observando, esperando. A sensação de frio na espinha se espalhou pela região e ninguém ousava se aproximar daquela casa. Um padre foi chamado para benzer o local, mas ao sair, parecia visivelmente abalado, com o rosto pálido e os olhos perdidos, como se tivesse visto algo que não conseguia explicar. Ao ser questionado, ele apenas disse uma coisa: "Isso aqui não é mais só uma casa." Suas palavras ecoaram no ar, mas ninguém ousou questioná-lo mais. Ele se retirou rapidamente, sem olhar para trás, como se estivesse fugindo de algo invisível, mas extremamente ameaçador. Nos dias seguintes, os vizinhos mais próximos começaram a relatar sons estranhos durante a noite. Gritos abafados, risadas macabras e até sons de correntes sendo arrastadas pelo chão da casa. Alguns disseram que, quando olhavam de longe, podiam ver uma figura pálida e espectral espiando pelas janelas, sempre com os olhos arregalados e vazios, como se a alma daquela menina nunca tivesse deixado o local. A sensação de que o lugar estava possuído por algo maligno só aumentava. Tentativas de reverter a situação com exorcismos fracassaram, e a casa foi deixada em ruínas, um símbolo de terror para os moradores. Aqueles que se atreviam a passar perto à noite diziam sentir uma pressão pesada no peito, como se algo estivesse tentando sufocá-los, impedindo-os de respirar. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquele lugar, mas as histórias que circulam continuam a arrepiar aqueles que se lembram. O que parecia ser apenas uma casa simples se tornou um centro de caos e medo, onde o mal parecia ter se enraizado profundamente, aguardando a próxima vítima. Se você chegou até aqui, parabéns. Você sobreviveu a mais um relato sombrio. Mas tome cuidado, porque algumas histórias têm o hábito de nos acompanhar, mesmo depois que o vídeo termina. Se gostou desse conteúdo arrepiante, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias que vão desafiar sua coragem. E não se esqueça, tem outro relato assombroso te esperando na tela agora mesmo. Até a próxima, se tiver coragem para voltar.